Olá, meu nome é professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de Física. Vamos dar início agora à competência de número 6 na aula que se intitula Gases Perfeitos ou Gases Ideais. Bom, um gás, ao que se refere quando se trata de um gás na física, né? Nós vamos dar um olhar para o gás dentro de um modelo, né? O que é um modelo? O modelo é uma representação minimalista, simplificada de um problema, né? Então, o nosso problema é representar, dentro das variáveis que são relevantes, esse estado físico, né? Que se chama de gás, né? Então, eu vou fazer uma série de considerações para definir qual é o modelo que retrata o gás perfeito e a partir dessas considerações nós vamos discutir, né, qual é a física que está por trás deste modelo, né? Então o gás é o estado de uma matéria, né, estado de matéria onde as partículas estão livres, né? Eu tenho uma forma gasosa em que essas partículas elas praticamente não interagem entre si, né? Então o modelo que se utiliza para representar o gás, em primeiro lugar, né, é interessante você perceber que um gás ele possui um grande número de partículas, né? E essas partículas elas possuem movimento. Esse movimento, porém, das partículas, dentro do nosso modelo, nós vamos representar como um movimento completamente aleatório, né? Pode-se assim dizer, então, que é um movimento caótico. O que é um movimento caótico? Um movimento caótico é um movimento em que nenhuma direção é privilegiada. Todas as direções são igualmente aceitadas, né? O movimento ele se dá em todas as direções, sem que não haja nenhum tipo de privilégio para uma direção em particular. A este movimento aleatório que as nossas partículas vão ter, a gente vai se utilizar desse fato, dar-se-á o nome de movimento isotrópico ou então movimento caótico, né? O que é ser isotrópico? Iso vem de mesmo e trópico vem de direção. Então é um movimento que todas as direções são igualmente prováveis, né? Então as nossas partículas, um grande número de partículas da ordem de 10 a 20, 10 a 23 partículas, né? É um número muito grande de partículas, elas estão em movimento, só que esse movimento ele se dá de maneira completamente aleatória, né? Outra consideração que nós vamos fazer é que em relação às distâncias percorridas por essas partículas, a dimensão delas é praticamente desprezível. Então, no nosso modelo, né, de gás, nós vamos representar, né, as moléculas, né, os átomos que compõem o meu gás, como sendo simplesmente pontos materiais. Ou seja, despreza-se então, né, todo e quanto é tipo de dimensão, né, por exemplo, volume, tamanho, raio atômico, todas essas informações vão ser desprezíveis, né? Nossas partículas elas são essencialmente pontos materiais. Por que a gente faz essa consideração, né? A gente faz essa consideração para que dentro dessa representação nós possamos tratar as moléculas sem que haja nenhum tipo de interação entre elas, né? Não há nenhum tipo de interação gravitacional, tampouco interações intermoleculares. Então os meus átomos você pode pensar como sendo simplesmente bolinhas, né, que são consideradas como pontos materiais. Toda a massa dela está se concentrando em um único ponto. Não há interação elétrica, gravitacional, intermolecular, de atração, repulsão, que seja, entre as partículas que compõem esse átomo, né, esse gás, desculpa. Consequentemente, todas as colisões que houverem, como elas estão em movimento, eu tenho um monte de molécula nesse meu sistema, eventualmente algumas colisões irão acontecer. Essas colisões, dentro dessas aproximações, poderão ser tratadas como colisões essencialmente mecânicas, ou seja, né, essas colisões eu posso tratar elas como elásticas. Ora, o que é uma colisão elástica? Uma colisão elástica é uma colisão que acontece entre os dois corpos e pelo fato da gente tratar eles como pontos materiais e desprezando qualquer tipo de interação, a energia ela se conserva durante essa colisão, né? Então a colisão, tá? Ela não vai liberar nenhum tipo de energia, não há dissipação de energia no meu sistema. Então a energia, mesmo que hajam essas colisões, não vai haver nenhum tipo de dissipação, ela vai se conservar para o próprio sistema, não há perdas de energia entre essas colisões, né? Então aqui, pessoal,
Baseado nessas representações, nesse meu modelo, a base microscópica do meu modelo encontra-se nessas premissas, né? É um modelo, o gás de fato ele não se comporta dessa forma, porém, né, experimentalmente fazendo essas justificativas e representando matematicamente essas justificativas, você consegue ter resultados muito bons em laboratórios, mesmo que os gases não sejam propriamente ditos ideais, mas os resultados são extremamente bons, né? Há uma aproximação muito boa, e isso mostra, né, já que a experimento ele comprova esses resultados previstos pela teoria do modelo, né, justifica-se que o modelo ele é consistente, ele é sólido, ele é coerente dentro de si mesmo, né? É lógico que se a gente começar a trabalhar com certos sistemas, moléculas mais complexas, moléculas muito grandes, que há vários átomos interagindo entre si para que forme essa molécula, né, gases politômicos, por exemplo, né, esse modelo ele começa a ter uma certa falha, né, mas para gases ideais, gases nobres, por exemplo, esse modelo, a baixa pressão e temperatura, esse modelo funciona muito bem, né, de tal forma com que a gente pensando nessas representações, pode isolar algumas variáveis que são extremamente importantes para descrever a mecânica desse meu gás ideal, né? Então aqui eu peguei um recipiente qualquer, independentemente do formato, eu associei um cubo, sei lá, porque eu gosto de desenhar cubos, né? Mas o formato do meu recipiente não vai interferir muito no meu problema. E quais são as variáveis interessantes para que a gente pense, por exemplo, na energia térmica desse sistema e na manutenção, né, da dinâmica do próprio gás, né? Então, coisas que são relevantes para esse problema é, por exemplo, a gente pensar no número de partículas, né? A quantidade de átomos ou de moléculas que eu tenho dentro desse meu recipiente. Obviamente, como eu havia dito para vocês, esse número é absurdamente grande, da ordem de 10 a 20, 10 a 23. Então é conveniente nós representarmos o número de partículas através de um grupo grande de partículas, né? Representa-se esse grupo grande de partículas através do número de mols, né? Lembrando que 1 mol pode ser determinado a partir da constante de Avogadro, né? 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, para representar de forma minimalista esse número muito grande, nós vamos fazer uma equivalência, que simplesmente a cada 6 vezes 10 a 23 partículas que eu tenho, eu vou ter 1 mol, né? Eu vou condensar esse número que é absurdamente grande em uma unidade, né? Lembrando da química, nós podemos calcular o número de mols através da massa da espécie, né? A massa do meu gás, a quantidade em gramas que ele tem de massa, dividido pela massa molar, né? Lembrando das aulinhas de química, você lembra que a massa molar é a quantidade de gramas, por exemplo, a quantidade de massa por mol, né? Então, ora, representando a massa da espécie dividido pela massa molar, né, usando os símbolos M minúsculo dividido por M maiúsculo, nós podemos assim calcular então, né, o número de mols que esse gás tem, né? Então, na tabela periódica nós conseguimos determinar a massa molar da espécie, ou a massa molar do meu gás e a massa da espécie pelo próprio problema, por uma balança, por exemplo, né? Tomando essa proporção, nós conseguimos calcular o número de mols, né? Então, essa é a ideia. Se eu quiser calcular com o número de mols o número de partículas, basta que eu faça a equivalência de que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas. Ora, como eu havia dito para vocês, essas partículas estão em movimento. Só que como eu tenho um número absurdamente grande de partículas, nós não vamos olhar para o movimento de cada uma delas separadamente, cada uma delas de forma isolada. Nós vamos olhar para o movimento dessas partículas como um comportamento único, como se, em média, todas as partículas tivessem o mesmo movimento, a agitação média dessas partículas, né? Este conceito que representa a cinética média das partículas, nós estudamos como a grandeza de
temperatura. O que é importante lembrar de temperatura para representar o gás? A equivalência dele, né, da transformação da escala Celsius para a escala absoluta. Mas aí você pode perguntar, por que, Zizo, você está usando a escala absoluta? Eu estou usando porque o que me interessa para este gás é representar a agitação das partículas. Se, ora, eu vou associar o estado de agitação das partículas, nós temos que usar, né, a escala absoluta, porque é ela que representa de fato a agitação das partículas, né? Nós estudamos, quando falamos de escalas térmicas, que a escala Celsius é uma mera questão de conveniência, né? Ela não representa de fato a agitação das partículas, mas sim, né, o estado térmico que é utilizado aqueles pontos fixos, né, que nós estudamos até então. Então, sempre que nós formos trabalhar com a temperatura de um gás, nós temos que pensar obrigatoriamente na temperatura em escala absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. Lembrando a transformaçãozinha, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273 unidades, né? Então, é isso que você, vestibulando, precisa saber. Representar o gás é representar a temperatura em Kelvin, justamente por causa dessa agitação das partículas, né? Outra coisa, outra informação que é extremamente importante para a descrição do nosso gás é a questão do volume, né? O gás, pessoal, ele não possui tão pouco forma nem volume em particular, né? Como o gás ele tem a propriedade de ser expansível, né? Ele se expande ocupando todos os pontos do recipiente. O volume do gás é o próprio volume do recipiente, né? Um gás ele não tem forma nem volume bem determinado. Em qualquer recipiente que eu coloque meu gás, ele vai ocupar todos os pontos dessa sala de aula. Que nem, por exemplo, né, aqui dentro da nossa sala do nosso estúdio, né, você tem o gás, em todos os pontos eu vou encontrar a espécie desse gás, né? Não faz sentido. Nesse ponto eu tenho gás, eu dou um passo, já não tenho mais gás, eu não consigo respirar. Não, um gás, pela propriedade de ser expansível, né, ele vai ocupar todo o volume do recipiente. O volume do gás é o próprio volume do recipiente, né? Então, ora, o que você, vestibulando, precisa lembrar com relação ao volume? Além dessa propriedade, que o volume do gás é o volume do recipiente, é interessante lembrar as transformações, né? Lembrando que 1 litro do gás, pessoal, equivale a 1 decímetro cúbico, ou, no sistema internacional, 10 a menos 3 metros cúbicos, né? E 1 metro cúbico ele equivale a 10 a terceira litros, ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Essas transformações são extremamente importantes, né? Por quê? Porque, pessoal, representar o gás ideal se utiliza bastante de uma forma experimental, né? Se faz inúmeros experimentos. E no laboratório, geralmente, né, nós medimos, tá, as dimensões, nós nos utilizamos de medidas que são mais práticas. Então é importante você saber que no vestibular, às vezes, ele vai reproduzir uma situação de laboratório. E nessa situação de laboratório, vai estar utilizado as medidas de laboratório, como por exemplo a temperatura em Celsius, né? O volume, por exemplo, em metro cúbico ou então em litros. Então, como eu vou mostrar para vocês, as nossas unidades elas têm que ser coerentes com o nosso sistema. Então, muitas vezes vai se fazer necessário uma transformação para que haja essa representação no nosso sistema científico, sistema internacional para o nosso gás. Por último, uma última informação que é extremamente importante para a nossa representação mecânica do gás é o conceito de pressão. Ora, o que é a pressão? A pressão, pessoal, ela acontece, ela surge quando, como esse gás está confinado no recipiente e essas partículas estão em movimento, eventualmente essas partículas vão se colidir, né, com as paredes do meu recipiente. A intensidade, né, dessas colisões, ou a taxa, a frequência de colisões que acontecem com esses recipientes está associada à pressão. Por definição, define-se a pressão como sendo a força, né, essa interação das partículas com as paredes do recipiente, dividido pela
área, né? Então essa representação aqui da pressão é uma questão extremamente importante que o Enem já cobrou diversas e diversas vezes. Eu vou comentar aqui, né, que a pressão é uma medida mais mecânica, né? Tanto é que envolve a força, né? Qual é a ideia da pressão para o nosso gás? As partículas vêm, se colidem com a parede do meu recipiente e essa interação da partícula com a parede do recipiente me dá uma forcinha que eu estou representando por F minúsculo. Se por acaso eu somar todas as forças que interagem, né, dessa interação das partículas com a parede do recipiente, eu vou ter uma força resultante, que vai ser a soma de todas as forças que atuam na parede, né? A esta força dividido pela área de atuação dessas colisões, dar-se-á o nome de pressão, né? Então alguns conceitos que são importantes a respeito da pressão, né? Só para comentar como o Enem pode cobrar este conceito de pressão, né? Vocês já ouviram falar do faquir, né? Ou já viram então o faquir? O faquir, né? Ele é uma pessoa que deita numa cama de pregos, né? E essa cama de pregos não perfura o faquir, né? E você se questiona, pô, mas o prego ele é extremamente afiado, por que ele não perfura o faquir, né? Ele não perfura simplesmente pelo fato, pessoal, de que aquela cama de pregos, né, ela possui uma área muito grande, a área de contato dos pregos com o faquir, com a pessoa que deita, ela é uma área relativamente grande, né? Então todo o peso daquela pessoa, ela vai estar distribuída numa área muito grande, né? Fazendo com que então, numa área muito grande, a pressão seja pequena, né? Então isso daí você verifica que de fato, pelo fato da pressão ser pequena, né, ela não perfura o faquir, né? Uma situação análoga que é extremamente interessante é uma situação que você pode furar um coco com uma bala de iogurte, né? Essa é uma situação bem legal mesmo, né? Que você pega a bala de iogurte, faz um conezinho com ela e deixa uma pontinha, né, relativamente afiada, né? Colocando ela numa base e batendo o coco nessa ponta afiada, essa bala consegue furar o coco. Aí você pergunta, mas teacher, como é que isso acontece? Acontece porque a área de contato da bala com o coco é uma área muito pequena. Essa área pequena faz com que a pressão seja muito grande, portanto, essa pressão grande é suficiente para perfurar o cone, né? Que nem, por exemplo, balas de revólver, né, de fuzil, que elas têm a ponta pequenininha. Porque elas são balas perfurantes, né? A ponta delas pequenininha faz com que a área de contato seja pequena. Essa área de contato sendo pequena, a pressão é então grande, né? Só lembrando as transformações de unidade, né? A pressão, como é força dividido por área, então vai ficar Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado dar-se-á o nome então de Pascal. 1 newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal. Lembrando uma transformação que é extremamente importante, é que uma atmosfera equivale a 10 à quinta pascais, ou então 10 à quinta newtons por metro ao quadrado. Agora nós vamos representar matematicamente todas as variáveis que são importantes para a descrição do nosso sistema gás, né? A representar matematicamente as influências, pessoal, dar-se pela equação de Clapeyron, né? Então eu vou montar para vocês a ideia da equação de Clapeyron, né? Ao contrário do surgimento histórico dela, né? Eu vou partir do resultado final e a partir do resultado eu vou discutir um pouquinho a respeito da evolução histórica dessa ideia da equação de Clapeyron, né? A equação de Clapeyron, pessoal, também conhecida como relação fundamental dos gases, ela representa todas as variáveis pro gás ideal, né? Lembrando que o gás ideal está associado com aquelas particularidades, aquelas considerações que permitem com que a gente descreva o modelo matematicamente através dessa equação, onde eu tenho que o produto entre a pressão e o volume é equivalente ao produto entre o número de mols, a temperatura e uma constante R, né? O PV igual a nRT, né? Talvez essa é a equação mais famosa dentro da termologia no ensino médio, né? Se ensina também na química, quando retrata o gás na química, né? Então aqui a gente tem PV igual a nRT, portanto pressão vezes volume é equivalente ao produto do número de mols, a constante, e
a temperatura, né? Aqui eu coloquei um glossário para vocês, né? Pressão P, volume V, N, número de mols, R é conhecida como constante universal dos gases, mas por que ela é chamada de constante universal dos gases? Né? Lembrando que no nosso modelo, representar as moléculas ou os átomos de forma pontiforme e desprezar a nuvem eletrônica que ele tem, né? Excluir o volume que ele tem e, portanto, né, desprezar as interações intermoleculares, faz com que o gás então seja indistinguível, né? A gente não consegue distinguir o gás a partir dessas aproximações. Como essa equação dentro desse modelo representa bem todos os gases dentro daquelas considerações que nós fizemos, né? Essa proporção se dá para qualquer gás, qualquer que seja o gás dentro daquele nosso modelo, esta equação aqui funciona. Por isso que ela é uma constante universal. Qualquer gás que está dentro do modelo, ou seja, pode ser considerado como um gás ideal, esta constante ela é válida, né? A proporção entre a pressão, o volume, o número de mols e a temperatura sempre vai me dar o mesmo valor, independentemente do gás, né? Qualquer que seja o gás, essa proporção de pressão, volume, número de mols e temperatura sempre vai dar o mesmo valor. Aqui eu peguei uma condição específica para a gente calcular esse valor, né? Quanto vale a constante universal dos gases? Então eu peguei aqui na CNTP, mas teacher, o que é a CNTP? CNTP é a condição normal de temperatura e pressão, que para o nosso modelo de gás, nós representamos a CNTP como sendo uma temperatura de 0 graus, portanto 270 Kelvin, né? O número de mols de um único mol, a pressão de uma atmosfera e o gás ocupando um volume de 22,4 litros. Né? Ter um mol de gás a uma temperatura de 273 Kelvin, portanto 0 graus Celsius, né? Faz com que eu ocupe um volume de 22,4 litros e uma atmosfera, né? 10 a quinta pascais, se você preferir no outro sistema, né? Substituindo esses valores nessa representação, na equação fundamental dos gases, na equação de Clapeyron, nós vamos ter 1 atm vezes 22,4 litros dividido por 1 mol vezes 273 Kelvin. Ah, mas professor, eu poderia colocar aqui 0 graus Celsius? Não pode colocar em Celsius, você tem que representar sempre dentro da escala absoluta, né? Senão essa equação não funciona, sempre utilizando-se da equação da representação da escala absoluta, portanto a temperatura tem que sempre estar em Kelvin, né? Fazendo essas continhas aqui, você vai ter o valor de 0,082 atm litro por mol Kelvin, né? Representando essas unidades no sistema internacional, né? Ou seja, transformando a atmosfera para Newton por metro, litro por metro cúbico, né? Mol e Kelvin já estão no sistema internacional. Nós vamos ter os valores de 8,31 joules por mol por Kelvin, né? Então, essa constante R, ela representa a quantidade de energia que 1 mol por unidade de temperatura possui, né? 1 mol a 1 Kelvin possui essa quantidade de energia, né? Por isso que ela é uma constante universal, ela independe da espécie do gás, qualquer que seja o meu gás, essa constante sempre vai valer 0,082 atm litro por mol Kelvin, ou no sistema internacional 8,31 joules por mol Kelvin, né? Então é equivalente representar as unidades ou no sistema prático ou no sistema internacional. O vestibular ele vai indicar, né, a constante dentro da representação do próprio enunciado. Esse valor aqui ele geralmente é dado, não há necessidade de você decorá-lo, né? Pode ficar tranquilo que sempre que essa informação for relevante para a resolução do seu problema, ela vai constar como um dado para você, né? Da mesma forma que o próprio exercício já indica que o meu gás é um gás perfeito ou um gás
ideal, né? Então, ora, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Nós iremos representar essa equação, né, a equação de Clapeyron, para 3 situações diferentes, né? Nós vamos representar, né, caracterizar um gás pela sua pressão, volume e temperatura. Nós representamos o estado do gás, né? E agora nós vamos representar, então, para 3 situações diferentes, para cada situação, 2 estados. Portanto, nós vamos fazer uma transformação. Eu vou pegar o gás que está no recipiente e variar uma dessas 3 informações, né? Pressão, volume e a temperatura, sempre mantendo uma delas ao menos constante, né? A primeira transformação que nós vamos estudar é conhecida como transformação isotérmica. Iso, lembrando, vale mesma, né? Significa mesmo, e térmica lembra temperatura. Então eu vou fazer uma transformação gasosa mantendo a temperatura constante, né? Então isotérmica significa temperatura constante e ela é conhecida também como lei de Boyle, né? Que foi um cientista químico que representou bem essa transformação, né, de um gás mantendo a temperatura constante. Antes de eu começar a discutir, só para você ter uma ideia visual do que seria uma transformação isotérmica, né, você pode, por exemplo, imaginar uma seringa, né, com um gás dentro. Eu tampo, né, essa seringa e eu faço, por exemplo, uma expansão ou uma contração no êmbolo, né? Eu vou variar o volume, né, mantendo a temperatura constante. E se variar a temperatura, essa variação é tão ínfima que pode ser desprezada, né? Um exercício que inclusive até já caiu no Enem, né? Essa ideia de fazer uma transformação mantendo a temperatura constante do sistema. Bom, enfim, aqui nós temos um recipiente que contém um gás, né? Esse recipiente ele possui um êmbolo, né? Eu estou representando aqui o meu êmbolo, tá joia? E esse êmbolo é livre para tanto subir quanto descer, né? Ele não possui nenhum tipo de resistência quanto à subida ou então à descida, não há nenhum tipo de atrito que segure esse êmbolo. Eu vou pegar esse recipiente e fazer com que haja uma variação do volume, né? Nós vamos variar o volume desse recipiente, né? Então, por exemplo, pego aqui esse êmbolo e faço com que haja uma expansão, eu subo um pouco este êmbolo. Então, meu êmbolo que inicialmente estava aqui, ele subiu um pouquinho, veio para cá, né? Essa transformação, essa variação do volume que eu fiz, ela se faz a temperatura constante. Agora nós vamos representar o estado do gás. Primeira situação, eu tenho pressão 1, né, uma pressão na primeira condição, vezes um volume 1, o número de mols, a constante universal e a temperatura desse sistema. Na transformação, qual é o estado do meu gás? Pressão 2, volume 2, número de mols, constante e a temperatura 1. Por que 1, teacher? Porque eu estou mantendo uma transformação isotérmica, portanto a temperatura se mantém constante. É por isso que tanto neste estado quanto neste estado, a temperatura continua sendo T1. Ora, agora representando aqui como P1 vezes V1 é uma constante, P2 vezes V2 é a mesma constante, eu posso igualar esses dois estados. Portanto, há uma representação entre a pressão e o volume, tanto do primeiro estado quanto para o segundo estado. Essa equivalência matemática eu já coloquei aqui para vocês, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, que seria igual a esta constante, esse produto nRT1. Como o número de mols não varia, a constante universal é constante e a temperatura não varia, este produto ele tem o mesmo valor, né? Portanto, o produto P vezes V ele é constante, né? Ou seja, fazendo essa variação aqui, aumentando o volume, o que acontece com a pressão? Ela diminui, né? Isso por que acontece? Porque a pressão diminui quando eu faço uma expansão. Aumentando o volume, pessoal, as minhas partículas elas vão percorrer um caminho maior até que haja uma colisão. Portanto, a frequência dessas colisões com o êmbolo, com a parede, ela vai diminuir. Portanto, isso justifica, né, o porquê eu aumento o volume, a pressão ela diminui. Da mesma forma que se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. Isso é até uma experiência que você pode fazer em casa, né? Pega uma seringa, tampo, abre um pouquinho ela,
permite com que haja a entrada do gás, né? Tampa o orifício dessa seringa, comprima, tá, o êmbolo da seringa e depois solte. Você vai ver que à medida que você solta o êmbolo, ele sobe, né? Isso por quê? Porque a pressão com um volume pequeno ela é alta, né? Até atingir uma pressão que seja estável e fazendo com que a pressão de dentro seja igual a de fora, vai realizar um trabalho, né? As moléculas vão realizar um trabalho empurrando o êmbolo para cima, né? Isso justifica a partir da lei de Boyle. Aqui, se eu representar isso daqui como função, pessoal, eu vou ter que P vai ser essa constante, né, qualquer ela que seja, que é o produto nRT, dividido pelo volume. Se eu representar então a variação da pressão em função do volume, eu vou ter aqui uma hipérbole cúbica, né, um inverso, né, a pressão é um inverso do volume na transformação isotérmica. Então a curva característica, também conhecida como diagrama PV, ele nos dá uma hipérbole, né, uma relação que é inversamente proporcional. A pressão é inversamente proporcional ao volume, né? Outro tipo de transformação que nós podemos fazer é a transformação chamada de isobárica, também conhecida como transformação isocórica, né? Essa transformação isobárica, ela é mantida, ela é feita a uma pressão constante. Essa transformação é conhecida como lei de Charles Gay-Lussac, né? Foram dois cientistas que contribuíram bastante para essa representação dessa transformação feita mantendo a pressão constante, né? Então, ora, pessoal, a ideia é praticamente a mesma, né? Eu tenho aqui um recipiente com o gás, ele está a uma certa temperatura, o meu êmbolo é livre para qualquer tipo de movimento, não há atritos com o êmbolo, tá? É uma questão importante a ser discutida, né? Enfim, aí eu pego aqui e faço um aumento de temperatura, eu aumento a temperatura desse meu sistema, né? Aumentando a temperatura, o que acontece, pessoal? As partículas ficam mais agitadas, então a violência dos choques com o êmbolo vai ser maior. Essa violência das partículas, né, essa intensidade da colisão das partículas com o êmbolo vai fazer com que o êmbolo ele suba. Portanto, aumentando a temperatura, o volume aumenta. Por que o volume aumenta, teacher? Aumenta para que a pressão se mantenha constante, né? Então essa é a ideia, né? Eu compenso, tá? Esse aumento de temperatura com o aumento do volume. Para quê? Para que a pressão se mantenha constante, né? Que nem, por exemplo, você pega uma bexiga, enche a bexiga, amarra ela, né? Então dentro da bexiga tem uma certa quantidade de número de partículas, está a temperatura ambiente. Eu pego essa bexiga e coloco ela, por exemplo, dentro do congelador. A temperatura lá diminui, a temperatura diminuindo, as partículas vão ficar menos agitadas. Como o recipiente ele possui uma característica elástica, né? A bexiga no caso, né? As moléculas colidindo com uma intensidade menor vai fazer com que o volume sofra uma contração, né? Essa contração é para que haja compensação a ponto de manter a pressão constante. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, vou caracterizar os meus estados dentro da representação da equação de Clapeyron. Primeiro estado, P1 vezes V1, NR vezes T1, né? Portanto, V1 sobre T1, pessoal, vai ser N vezes R dividido por P1. N é constante, é o número de partículas, né? O número de mols, desculpa. R é a constante universal, também é constante, dividido pela pressão, que também é constante. Portanto, essa proporção de NR sobre P, ela é constante. Segundo estado do gás, P1 vezes V2, porque é o segundo estado, um novo volume, é igual a NR vezes T2, né? Por que T2? Porque é uma nova temperatura. Por que eu escrevi P1? Porque eu estou mantendo a pressão constante. A pressão no segundo estado do meu gás é idêntica à pressão no primeiro estado do gás. Mesma representação matemática, V2 sobre T2, portanto é NR sobre
P1 com NR sobre P1, acabamos de discutir, isso daqui é constante. Como N é o mesmo para os dois estados, R é o mesmo e a pressão é a mesma, esta constante e esta constante elas são idênticas, equivalentes. Se ora elas são idênticas, equivalentes, eu posso afirmar que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, que é o que está escrito aqui bonitinho para vocês, queridinhos, né? Portanto, a proporção entre o volume e a temperatura se mantém sempre a mesma, representando como variável, né, a variação do volume em função da temperatura, eu tenho uma relação de primeiro grau, o volume é igual a uma constante vezes a temperatura, né? Lembrando que uma relação linear de primeiro grau, a representação gráfica se dá por uma reta oblíqua, né? Uma reta que teoricamente, matematicamente somente, ela contém a origem. Mas por que matematicamente somente, pessoal? Porque não faz sentido, não existe temperatura zero Kelvin, né? O zero absoluto, essa temperatura ela é inatingível, essa temperatura ela não existe, né? Ela é impossível de ser atingida. Nós discutimos isso anteriormente, que na temperatura de 0 Kelvin, o que significa? Não há agitação térmica, o que é impossível, né? Cercear o átomo de ter os seus movimentos intrínsecos, né? Que seriam os movimentos de rotação do elétron ou então da órbita do elétron em torno do núcleo, né? Esses movimentos eles são impossíveis de ser freados, portanto não existe estado zero de agitação, né? Então esse gráfico ele tem uma descontinuidade na origem, né? A origem ela não pertence a essa minha função, né? É só uma questãozinha matemática que é importante da gente discutir. Por último, a nossa última transformação é a nossa transformação iso, mesma, métrica. Portanto, eu vou manter agora o volume constante. Essa transformação mantida a volume constante é conhecida como lei de Charles, né? O Charles aqui que é o mesmo Charles daqui de cima, né? O Charles fez duas leis, ele não chegou a fazer duas leis, mas essa daqui de isobárica, o Gay-Lussac formulou ela muito bem, mas ele se apropriou de trabalhos anteriores que foram feitos pelo Charles, né? Então por isso que ele recebe a homenagem nas duas leis, né? Nas duas representações matemáticas dessa nossa transformação gasosa. Ora, qual é a transformação gasosa? Eu tenho um recipiente que contém o gás, eu faço uma variação, por exemplo, na temperatura, mantendo o volume constante. Então, ora, como é que eu mantenho o volume constante? Pessoal, compara aqui. Nessas duas situações, o meu êmbolo, ele era livre para ter qualquer tipo de movimento. Nesse recipiente, o meu êmbolo, ele é fixo, como por exemplo uma panela de pressão, né? A panela de pressão nós fazemos uma transformação, né? Nós variamos a temperatura, por exemplo, de um gás, né? E o volume se mantém constante, né? É importante a gente levar isso em conta, né? O volume ele se mantém constante dentro da panela de pressão, né? Uma ligeira variação por causa da dilatação do material, mas essa variação do material, a dilatação da panela, por exemplo, ela é ínfima perto dos efeitos que a gente quer considerar, então ela pode ser desprezível a ponto da gente afirmar que esse volume ele é constante. Portanto, vamos caracterizar o estado desse gás. Teacher, como é que caracteriza o gás mesmo? Pressão, volume, temperatura. Então P1, V1, T1 é o estado do meu primeiro gás. Segundo estado do gás, P2, por quê? Porque aumentando a temperatura ou variando a temperatura, consequentemente eu vou variar a pressão mantendo o volume constante. Por quê? Aumentando a temperatura, a intensidade dos meus choques vai ficar mais violenta. Não só, né, as partículas vão ficar mais agitadas, então também a frequência desses choques vai aumentar, né? Então, aumentando a temperatura, a pressão também aumenta. Ora, eu vou representar aqui, pessoal, a mesma proporção, pressão sobre temperatura, e isolar o que se mantém constante, número de mols, a constante universal e o volume. Então NR sobre V1 é constante, P2 sobre T2
é igual a NR sobre V1. É a mesma constante. NR, V1, nesse estado e nesse estado tem o mesmo valor, né? Portanto, eu posso fazer a equivalência dessas duas constantes. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, né? Representando isso como função, eu posso escrever que a pressão é diretamente proporcional à temperatura, né? A pressão varia em função da temperatura. Como eu acabei de mostrar para vocês, isso daqui também é uma relação linear. Uma relação linear, a representação gráfica, né? Um diagrama P por T, né, PT, pressão por temperatura, vai respeitar uma reta oblíqua, uma reta que não possui coeficiente linear, portanto, a origem pertence a esta reta. Mas lembrando, neste caso, a temperatura também, pessoal, não atinge o valor de 0 Kelvin, pela mesma justificativa que eu dei para vocês, para representar essa transformação gasosa aqui da pressão constante, né? É inatingível a temperatura de 0 Kelvin, 0 Kelvin. Portanto, há uma descontinuidade neste gráfico também, né? Então, essas são as representações que nós fazemos para um gás ideal, né? Isso daqui é extremamente importante. E o vestibular, ele sempre cobra alguma dessas transformações, né? Identificar essas transformações se dá, pessoal, ou pela situação, ela permite você identificar, que nem eu citei 3 exemplos diferentes para cada tipo de transformação, ou então por essas palavrinhas, né? Isotérmica, isobárica ou isovolumétrica ou isométrica, né? São as 3 palavras que permitem você identificar que tipo de transformação você tem. Uma dica que eu dou: sempre você vai ter numa transformação 2 ou 3 situações. Sempre caracterize a equação de Clapeyron para a sua situação. Faça que nem eu fiz. P1V1 igual NRT1 e faça a variação do seu estado, né? Variando, né? P2, V2, NRT1, mantendo a temperatura constante ou assim por diante, né? Como eu fiz, é um bom caminho para que você nunca cometa nenhum tipo de erro em relação a essas transformações gasosas. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, né? Espero que você tenha gostado, desfrute do material. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.